E aí, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, como acabar com a preguiça definitivamente da sua vida. Já chega aí deixando um like, eu sei que se interessa por esse assunto, que é um assunto que vai te crescer, que vai te identificar, que você se identifica com esse assunto. Já chega deixando um like e pode deixar qualquer pergunta no comentário que eu respondo todo mundo. Pessoal aqui do Instagram, da mesma maneira, já deixa o like. Quem quiser fazer comentário, já pode mandando aí as perguntas que eu respondo à medida do possível aqui na aula, tá? Então, primeiro ponto que a gente precisa entender. O que a gente vai aprender hoje? A gente vai aprender os principais motivos da preguiça. O que acontece no nosso cérebro quando a gente procrastina. Estratégias eficazes para finalmente acabar com a preguiça. E no fim da aula, uma tarefa prática para você implementar na sua rotina. Porque se você não fizer, não tem mágica, você simplesmente vai continuar no mesmo lugar. Não tem como, você precisa da parte teórica e da parte prática para assimilar o conteúdo e para ter resultados naquilo que você está fazendo. Você vai receber a informação. Se você não pegar essa informação e agir com ela, não tem milagre, nada que você fizer na vida você vai ter resultado. Então, quem me acompanha aqui sabe que eu ensino, eu oriento, sempre que você assistir uma aula, sempre que você assistir um conteúdo, desenvolva o hábito de colocar em prática, de agir imediatamente. Qualquer ação serve. Pode ser fazer um vídeo ensinando aquilo que você aprendeu, fazer um resumo, criar um stories. O importante nesse ponto aqui não é a qualidade da ação, é desenvolver o hábito de entrar em ação todas as vezes que você assistir um conteúdo, ler um livro, ver uma palestra, qualquer que seja o input de informação que você está colocando no seu cérebro. Positivo, sem mais delongas, vamos direto para o conteúdo. A primeira coisa que eu quero abordar aqui hoje já vai gerar uma polêmica enorme, vocês precisam entender, para a gente poder entrar de vez no assunto da aula. Não existe pessoas preguiçosas. Ah, não, Mário, como assim? Eu já vou até sair do seu vídeo, porque eu conheço aqui 25 pessoas preguiçosas que eu posso fazer uma lista para você aqui agora. Fica comigo até o final que você vai entender a parte neurológica do que é que eu estou tentando te passar, que eu estou tentando te ensinar. Vamos para um exemplo, vamos exemplificar, porque isso aí vai ilustrar melhor o que eu estou falando. Eu tenho um amigo pessoal, muito amigo meu, cresceu junto comigo, que ele acorda todos os dias, meio-dia, ele não trabalha, ele não estuda. Se você perguntar para ele qual foi o último livro que ele leu, ele vai te falar nenhum. Aí você vai falar comigo, não, essa é uma pessoa preguiçosa. Do ponto de vista do paradigma social da nossa sociedade, ele é uma pessoa preguiçosa. Então vamos lá. Aparentemente, por essas características que eu descrevi, ele parece ser uma pessoa preguiçosa. Mas e se eu te disser que ele é um maratonista? Ele passa a vida dele viajando o mundo, correndo provas de maratona. Ele viaja a maratona de Londres, maratona de Nova York, maratona de Chicago, da Alemanha, etc, etc, etc. Ele tem uma vida, uma condição financeira super favorável devido à família dele, que dá para ele essa condição. Ele é uma exceção das exceções, mas a vida dele é essa. Agora eu te pergunto, para vocês aqui do YouTube, para vocês aqui do Instagram, você pode dizer para mim que um maratonista é uma pessoa preguiçosa? Aí complicou, né? Ele acorda meio-dia, ele não tem um trabalho, ele quase, provavelmente, acho que ele nunca leu um livro. Eu conheço ele pessoalmente. Só que ele é maratonista. Você pode dizer que uma pessoa que corre 42 quilômetros em 2 horas e pouco, ele é preguiçoso? Você não pode dizer isso. E é a partir dessa premissa que nós vamos começar o nosso vídeo. O que acontece? Ele simplesmente colocou a energia dele numa coisa, entre aspas, errada. Porque ele tem
ele tem o privilégio de passar a vida dele fazendo corridas ao redor do mundo. Ele não precisa ter um trabalho, uma profissão, não precisa trazer dinheiro para casa, porque ele escolheu isso. Então, aquilo que eu quero dizer para vocês, qual é o seu importante? Ele escolheu esse tipo de vida. A maioria de nós mortais não poderíamos ter essa opção. Agora, você pode dizer que o maratonista é preguiçoso? Então, esse é o ponto que eu quero chegar. Ele simplesmente colocou a energia dele em uma coisa errada. Eu não posso dizer que é errado, isso é o importante para ele, é a escolha dele. Agora, no meu ponto de vista, é uma coisa errada. Eu não faria isso com a minha vida, eu nem posso me dar esse luxo, mas eu vou usar um outro exemplo agora para vocês entenderem, para ilustrar. Eu tenho pessoas na minha família que eles assistem depois do almoço, quando eu morava no Brasil, não sei nem sei se hoje ainda é assim. A partir depois do horário do almoço, passava um programa que chama Vídeo Show. É um programa que conversa lá da vida dos atores, das atrizes e dos apresentadores da televisão. A partir disso aí, é o dia inteiro nessa emissora, novela. Eu conheço uma pessoa que tinha a energia de ficar o dia inteiro assistindo novela. Aparentemente é uma pessoa preguiçosa. Agora, ela simplesmente colocou a energia dela em outra coisa errada. No meu ponto de vista. Eu, por exemplo, eu não tenho a energia de assistir uma série, por exemplo, igual Game of Thrones. Agora, essa é uma série famosíssima no mundo, com inúmeras temporadas, com diversos episódios em cada temporada. Na hora que eu olho para aquilo ali, eu falo, jamais que eu vou ficar dias, semanas, meses. Tem gente que espera um ano para poder vir a próxima temporada numa série dessa. É uma coisa que eu não vou pôr a minha energia nisso. Mas o que eu quero o ponto principal disso aqui é que as pessoas colocam a energia delas em determinadas coisas. Então a gente não pode simplesmente falar que a pessoa é preguiçosa, ela simplesmente direciona a energia dela para coisas diferentes. A gente aqui preconceituosamente diz que aquela pessoa é isso ou aquilo. A gente julga o comportamento da pessoa devido a um paradigma social que diz que aquela pessoa é preguiçosa. Compreendido? Então, do mesmo jeito que a pessoa não tem a energia de sentar aqui e ler um livro por 2 horas, que é o que eu gosto, que é o que eu faço, eu não tenho a mesma energia de assistir um filme de 3 horas, que eu considero perda de tempo. Então, mas a gente não pode dizer que essa pessoa é preguiçosa. Ela simplesmente direcionou a energia dela para algo diferente do que você direcionaria, e isso te faz pensar que ela é preguiçosa, que ela não tem o mesmo interesse de pôr a energia dela que você. Positivo? Então, determinado isso, a gente entra no conteúdo do vídeo agora, que é o seguinte. O que nós vamos aprender hoje? Os principais motivos da preguiça, o que acontece no nosso cérebro quando a gente procrastina, estratégias eficazes para acabar com a preguiça, entre aspas, e uma tarefa para eliminar a preguiça da sua rotina. Positivo? Principais motivos da preguiça: falta de clareza e propósito. Por que eu estava dizendo aquilo que a gente não pode dizer que a pessoa é simplesmente preguiçosa? Porque ela coloca a energia dela nas coisas erradas. Principalmente porque ela não tem clareza de um objetivo a perseguir. Se o seu cérebro não vê motivo para agir, ele procrastina. Ele não faz. Vai parecer que ele está com preguiça. Porque, na verdade, essa é o verdadeiro significado da palavra motivação, que é motivo para agir. O que eu canso de ver aí na internet, principalmente, pessoas confundindo motivação com empolgação, motivação com entusiasmo. E motivação, na verdade, nada mais é que um motivo para agir. E se você não tem um objetivo claro, o seu cérebro não vê o motivo para agir e acaba procrastinando e acaba fazendo tarefas de recompensa imediata que são chamadas de preguiça. Por exemplo, televisão, horas no Netflix,
hora rolando o feed no Instagram. Volto a dizer, a pessoa simplesmente colocou a energia dela em uma coisa errada. Volto a lembrar o exemplo do maratonista. O maratonista acorda meio-dia, o maratonista nunca lê um livro, ele não trabalha, mas você pode dizer que o maratonista é preguiçoso? Ele simplesmente direciona a energia dele para outra coisa que talvez você considere como preguiça. Segundo principal motivo da preguiça, entre aspas, falta de energia física ou mental. Cansaço, falta de sono de qualidade, alimentação desbalanceada, falta de hidratação, falta de exercício físico afetam diretamente a sua disposição. Automaticamente o seu corpo fica com menos energia para executar aquilo que tem que ser feito. Positivo? Vocês estão acompanhando aí, vocês no Instagram? Mais um motivo poderoso que a gente sente preguiça ou procrastinação. Pessoal, aqui está muito próximo, tá? É uma linha muito tênue que separa a preguiça da procrastinação. Medo do fracasso ou de não ser bom o suficiente. Isso aqui, o que acontece? O nosso cérebro, ele não foi feito para fazer você prosperar. O nosso cérebro, ele vai tentar te proteger o tempo todo. Então, ele quer evitar que você passe por um desconforto, por um constrangimento. E se você tem medo de fracasso, do fracasso e de não ser bom o suficiente, o seu cérebro vai tentar te auto-sabotar na hora de você fazer aquelas ações que tem que ser feito e vai te levar para a preguiça. É muito mais gostoso ficar na televisão, muito mais gostoso ficar no Netflix. Então, o medo do fracasso, o medo de não ser bom o suficiente, o medo da crítica, o medo da opinião do outro te paralisa e faz você sentir preguiça. Próximo ponto. Busca pela recompensa imediata em detrimento das recompensas de longo prazo. Pessoal, aqui vem um ponto muito importante que a gente precisa entender. O nosso cérebro, ele é preguiçoso por natureza. Se você der a recompensa imediata para o seu cérebro durante o seu período de trabalho, antes de você começar o seu dia, ele é igual a um animal saciado. Ele vai deitar e dormir, porque ele não precisa perseguir mais a recompensa. Você já deu a recompensa, é o que a gente chama de dopamina barata. Você já entregou a recompensa para ele antes da hora. Então, se você acorda pela manhã, vai rolar o feed do Instagram, vai ficar assistindo série de Netflix, vai ficar na cama conversando no grupo do WhatsApp. Você pode perceber aí, ó, faça um esforço para lembrar. Se às vezes que você acordou e já pegou o celular para poder fazer esse tipo de atividade, se o seu dia não foi arrastado, se você demorou mais para levantar da cama, se você ficou mais preguiçoso. Eu tenho certeza que você vai dizer que sim, porque você deu a recompensa para o cérebro antes do esforço. E é isso que eu preciso que vocês entendam. O cérebro, ele precisa receber a recompensa após o esforço. Essa é a coisa mais importante que a gente precisa aprender hoje. Esforço, depois recompensa. Esforço, depois recompensa. Quando o seu cérebro entender, quando o seu cérebro transformar isso num hábito, que ele entender que antes dele receber a recompensa que ele ama, cérebro ama a recompensa, antes dele fazer aquilo que ele gosta, ele tem que se esforçar primeiro. Você aprendeu a maneira correta de gerar dopamina para o seu cérebro. Antes do seu cérebro receber a recompensa, ele tem que gerar o esforço. Quando isso virar um hábito na sua vida, você vai conseguir ser produtivo, você vai conseguir tirar qualquer projeto do papel, você vai conseguir executar qualquer coisa que você quiser executar no seu dia, porque o seu cérebro vai estar junto. O seu cérebro vai te ajudar, ao invés de te auto-sabotar, ele vai estar junto com você. Por quê? Porque ele ainda não recebeu a recompensa antes, então ele vai perseguir aquela recompensa. E a maneira dele receber a recompensa, ele sabe que ele tem que fazer o esforço antes. Isso muda tudo na sua rotina, isso muda tudo neurologicamente, como você vai perseguir o seu objetivo. Seu cérebro vai deixar de ser um atrapalhador, entre aspas, para ser um ajudador. Tá entendido?
Esse é o ponto mais importante que a gente precisa entender. Mais uma coisa que atrapalha a sua preguiça, que atrapalha você de fazer o que tem que ser feito. Falta de hábitos e rotina. Gente, a gente precisa acordar pela manhã e ter um plano pronto para a gente executar. Quem é meu aluno aqui em qualquer um dos meus treinamentos sabe que o nosso método é a gente ter a nossa página diária de superprodutividade, onde a gente coloca as nossas prioridades na noite anterior. Para a hora que a gente acordar de manhã, a gente já tem um plano pronto para a gente seguir e não precisar decidir, que é a hora que a gente vai ficar à mercê das circunstâncias. Se você acordar, você não tem um plano, fulano te manda um WhatsApp, ciclano te liga, você resolve, automaticamente o seu cérebro vai te comandar para ir para as tarefas de recompensa imediata, porque você está perdido, você não tem o que fazer. Agora, se você acorda, você já tem uma lista de prioridades que te levam para o seu objetivo, é só você sentar e executar. Automaticamente é muito mais fácil você sentar e executar, porque você não precisa decidir, você não está refém das circunstâncias, porque ou você controla o seu dia, ou o seu dia te controla. Positivo? Próximo ponto da aula, pessoal. Vocês estão acompanhando aqui no Instagram? Vai mandando comentário aí que eu respondo, tá? Ou se vocês quiserem deixar para o final da aula, vocês que sabem. O que acontece no nosso cérebro quando a gente está com preguiça? A preguiça não é só um comportamento, ela é um processo cerebral. O procrastinador, ele não é procrastinador, ele está procrastinador. O procrastinador é um hábito que foi instalado ao longo do tempo no seu cérebro. E se é um hábito, ele pode ser mudado. O que acontece? Veja o que acontece no nosso cérebro quando a gente começa a procrastinar. É o nosso córtex pré-frontal enfraquecido. O que é isso? É a nossa capacidade de racionalizar aquela decisão. O córtex pré-frontal, ele vai racionalizar aquela decisão. O que ele vai pensar? Fala assim, ó, qual o sentimento que eu vou ter se eu fizer aquilo que tem que ser feito e qual o sentimento que eu vou ter se eu não fizer aquilo que tem que ser feito. Quando você se faz essa pergunta, você leva toda a energia, você leva todo o pensamento para o seu córtex pré-frontal. E a sua chance de fazer aquilo que tem que ser feito é muito maior. Por quê? Porque você racionalizou a decisão. O que é o contrário de quem leva para o sistema límbico, que é o próximo ponto. Quem tem um córtex pré-frontal enfraquecido tem um sistema límbico dominante. O que é o sistema límbico? É o nosso ego. O que é o que o ego quer? O ego quer o prazer imediato. O ego quer a recompensa imediata. Então, quando você toma uma decisão emocional, porque toda vez que a gente se depara com um dilema, faço agora ou faço depois? O primeiro sistema do seu cérebro que é ativado é o sistema límbico. Se você não tomar um tempo para você racionalizar, você vai tomar uma decisão emocional, decisão essa tomada pelo seu sistema límbico. Automaticamente você vai para a recompensa imediata. Automaticamente você é levado a fazer a tarefa de prazer imediato. Se você não tomar um tempo para racionalizar, porque leva de alguns segundos para você levar a informação para o córtex pré-frontal para ele racionalizar ao invés de tomar uma decisão emocional. Isso serve para tudo, tá, pessoal? Decisões emocionais podem ferrar com a sua vida. No relacionamento, nos negócios, na hora de comprar. Compra e vida está muito relacionado com decisão emocional. Você viu um carro que você quer ali de todo jeito, o financiamento está fácil de ser feito, você ficou apaixonado no carro, seu coração está até acelerado, é uma decisão emocional. Se você se perguntar, eu tenho dinheiro para comprar? Ou eu vou fazer uma dívida? Aqui é o melhor lugar para comprar? Ou eu posso pesquisar em outro lugar? Outra pergunta a ser feita, eu realmente preciso comprar esse carro agora? Quando você se faz essas três perguntas, você deixou de fazer uma compra emocional para fazer uma compra racional. Só do tempo que você gasta para fazer essas três perguntas, você já levou a informação do sistema límbico para o córtex pré-frontal.
e já deixou de ser uma decisão emocional para ser uma decisão racional. Positivo? Agora a gente vai para o terceiro ponto. Estratégias infalíveis para acabar com a preguiça. Primeiro, o que eu sempre ensino, regra dos 5 segundos. Eu disse infalíveis, eu comecei até a rir, né? Porque estratégias infalíveis para acabar com a preguiça. Primeiro, a regra dos 5 segundos. O que é a regra dos 5 segundos? Você não dá tempo do seu cérebro te boicotar. Não dê tempo do seu cérebro te auto-sabotar. Você instala um drive de que você nem pensa, você tem que fazer a tarefa, você já começa a contar de 5 até 1 regressivamente. 5, 4, 3, 2, 1. Quando você faz isso é científico, tá, pessoal? Não é eu que inventei, não. Essa regra eu aprendi com a Mel Robbins, não preciso nem falar, ela é sensacional em produtividade e em desenvolvimento humano. Quando você conta decrescivamente de 5 até 1, o cérebro entende que a ação já começou e você não dá tempo dele te auto-sabotar. Então, eu não acredito que isso funciona. Faz o teste, funciona muito. Tudo que eu ensino para vocês aqui agora eu uso, senão eu não ensinaria. Correto? Próximo ponto. Para você acabar com a preguiça, divida as tarefas em pequenas ações. Vou te dar um exemplo. Um tempo atrás, um amigo meu me procurou e falou assim: Mário, eu tenho 6 meses que eu estou com uma tarefa aqui na minha agenda que eu estou procrastinando e não consigo colocar em prática. Você pode me ajudar? Eu falei, claro, qual que é a tarefa? Preciso fazer meu MBA. Ele falou, um MBA, acho que era em finanças, não sei o quê, mas estava na agenda dele. Eu falei, mas lógico, fazer um MBA, o seu cérebro olha para aquilo e ele fala, nossa, isso vai me dar muito trabalho. Fazer um MBA é uma tarefa que o seu cérebro corre dela, porque é uma tarefa longa, é uma tarefa trabalhosa, é uma tarefa que vai demandar muita energia. O cérebro é preguiçoso, ele não quer uma tarefa dessa. Então o que você tem que fazer? Você tem que quebrar essa tarefa em pequenas ações. Eu falei, me dá aqui essa agenda. Risquei lá fazer um MBA, escrevi 2 ações para ele. Primeira, escolher a escola. Segunda, fazer a matrícula. Ele olhou para minha cara e falou, tá resolvido. Tá resolvido. Escolher a escola é uma tarefa que o cérebro gosta, porque ela vai te levar 10 minutos ali, analisando qual escola que você vai escolher, quais as pessoas que trabalharam naquela escola, qual é o corpo acadêmico, quais as pessoas que estudaram lá, aonde que é a escola, é fácil de ir, é fácil de estacionar. Pronto. Seu cérebro está dentro, escolher a escola é uma tarefa que o seu cérebro está junto. É uma tarefa fácil, que não demanda energia nenhuma. Próxima ação, fazer a matrícula. Pô, você faz a matrícula online aqui em 5 minutos. Ele olhou para mim e falou, tá resolvido. Falei, pois é. Olha, você precisa dividir a sua tarefa em pequenas ações que o seu cérebro vai entender. Acabou. Escolher a escola e fazer a matrícula. Você resolveu o problema do MBA. Depois você vai ter que só ir à aula. Você já fez a matrícula, você não vai jogar seu dinheiro fora. Entenderam a psicologia, como é que o cérebro funciona? Você não pode entregar para ele escrever um livro. O cérebro não vai escrever um livro. Você tem que entregar para ele, olha, escolher o título, escrever o primeiro parágrafo. Quando você escreve o primeiro parágrafo, o seu cérebro já está no fluxo, já está em flow, que a gente chama. As ideias estão vindo. O problema é só começar. Depois que você começou, você vai ver, você vai escrever um capítulo inteiro e não vai nem ver o tempo passar. Então, segundo ponto, divida as tarefas em pequenas ações. Terceiro ponto, é aquilo que a gente estava falando no item anterior. Estabeleça as recompensas estratégicas para o seu cérebro depois do esforço. Faça no seu dia, quem é meu aluno sabe que eu coloco lá na nossa lista de prioridades, depois de acabado
as nossas tarefas do dia, as nossas tarefas de produção, que são aquelas que vão levar a gente para o nosso objetivo, eu sempre oriento que você coloque uma coisa que você goste. A sua rotina não pode ser um fardo. Depois de feito aquilo que tem que ser feito, você tem que colocar um hobby, uma atividade que você gosta de fazer, tocar um instrumento, assistir, que seja assistir uma série, mas você não vai assistir a série inteira, você vai assistir um episódio, você vai comer um negócio que você gosta. Claro que você não vai se entupir com 1 quilo de pudim, que é um negócio de açúcar que vai atrapalhar a sua alimentação, mas você tem que se dar a recompensa de algo que você goste, depois do esforço. Assim você está gerando para o seu cérebro a dopamina da maneira correta. Seu cérebro vai estar junto com você no dia inteirinho de esforço para receber a recompensa imediata no fim do dia, a recompensa posteriori no fim do dia. Que é o contrário de você dar a recompensa imediata no começo do dia, que o seu cérebro é um animal saciado, ele vai deitar e dormir. Positivo? Vocês estão acompanhando aqui? Próxima estratégia para acabar com a preguiça. Crie um ambiente sem distrações. Não dá para você estar trabalhando na sua lista de atividades e toda hora ter alguém batendo na porta, toda hora ter uma mensagem no seu celular te chamando. Então o que eu oriento? Ou você desliga o seu celular enquanto estiver fazendo algumas atividades. Só que hoje em dia eu reconheço que o celular é uma ferramenta que você tem que estar sempre com ele. Agora, no mínimo, desative as notificações. Não dá para aparecer toda hora uma mensagem, fulana curtiu sua foto, e às vezes uma pessoa que é interessante para você, você vai parar a sua atividade para ir lá ver o que a fulana curtiu a foto, de repente você entrou no perfil dela, viu que mais alguém que você conhece curtiu e clicou na foto, e de repente você foi abduzido pelo algoritmo da rede social e perdeu 20 minutos ali, sendo distraído pelo algoritmo da rede social, que é meticulosamente feito exatamente para fazer isso com vocês. Correto? Então desative as notificações do seu celular para que você tenha um ambiente com menos distrações. Próximo ponto, tem uma rotina fixa. Gente, alta performance é rotina. Todas as pessoas muito bem-sucedidas que eu conheço têm uma rotina fixa e definida. Mais do que isso, eles abraçam o tédio. Não dá para você estar o tempo inteiro de distração com tarefa de recompensa imediata no seu dia. Você vai ser improdutivo automaticamente. Pessoas de alta performance, presta atenção em atletas olímpicos, eles são... A rotina desse pessoal é 100% tédio. Eles acordam no mesmo horário, comem as mesmas coisas, treinam no mesmo horário, dormem no mesmo horário todos os dias, anos a fio, para perseguir um objetivo, que é a medalha olímpica, que é o troféu no campeonato mundial, etc. Então, se você quer a alta performance, abrace o tédio, tenha uma rotina pré-definida e siga a sua rotina, utilizando as estratégias que nós estamos ensinando aqui. Tá entendido, pessoal? Agora vamos para a tarefa da aula. Tarefa da aula é um desafio de 3 dias sem preguiça. Tamo junto? Aí, ó, o cérebro já correndo. 3 dias de desafio, não sei o que. Presta atenção que eu sei como entregar isso para você, para poder facilitar para o seu cérebro não correr. Correto? Primeiro dia, desafio dos 3 dias, pessoal. Vamos anotar? Papel e caneta na mão. Se bem que a aula vai ficar aí para vocês, aí vocês podem simplesmente assistir de novo. O importante é vocês entrarem em prática. Tá lembrado o que eu falei no começo do vídeo? Se não tiver a parte prática, não adianta nada. Você vai ser apenas mais um obeso mental que está só colocando o input e não está tendo o output. É a ação que vai gerar o resultado. O conhecimento ele é importante para você ter a ação certa para poder gerar o resultado. Agora, sem ação, você não gera o resultado. Ou alguém aí aprendeu a nadar no livro. Tem alguém aí que aprendeu a nadar no livro? Não cai na água lá e bate os braços e as pernas para você ver. Você pode ter lido a biografia do Michael Phelps, que é o maior nadador do mundo. Se você não entrar lá, ó, na prática, na ação, você não aprende a nadar. Correto? Então não tem atalho, gente. Tem um processo.
O processo eu estou te entregando. Tem a parte teórica, que é o input, e se você não tiver a parte prática, que é a ação, não vai ter resultado, vai ser mais um obeso mental, igual tá cheio aí pela internet, principalmente. Então, bora para ação. Primeiro dia do desafio de 3 dias para acabar com a preguiça. Identifique a causa da sua preguiça. Geralmente, eu vou te contar, é um hábito que está tão entranhado no seu ser que é no mesmo horário. Pode prestar atenção para você ver se a hora que você procrastina, geralmente vem aquela vontade de procrastinar, geralmente no mesmo horário. Geralmente na hora que você pensa quais são as suas tarefas de produção do dia, já vem aquela nhaca da preguiça. Quais são as causas da sua preguiça? Qual é o momento do seu dia que você sente mais preguiça? E o que você faz nesse momento? Você tem que estar presente para isso. Anota. Você vai pegar o horário. Eu sei qual que é o meu horário que a procrastinação vem tentar me sabotar. E o que eu faço nesse horário? Como eu já tenho esse conhecimento, eu uso a regra dos 5 segundos e vou fazer o que tem que ser feito. Agora, muito tempo atrás, quando eu era um procrastinador crônico, foi assim que eu aprendi a sair disso. Primeiro, eu estava presente para o que aquilo vai me levar. Quais são as tarefas de recompensa imediata que mais roubam o meu tempo? Você vai anotar elas, você tem que estar presente para elas, para você poder evitar. Tão importante quanto saber o que fazer, é saber o que não fazer. Tá? Você tem que estar presente qual é o seu maior ladrão de tempo e de energia para você evitar ele. Se você não conhecer seu inimigo, você não consegue combatê-lo. Positivo? Segundo ponto, dia 2. É o que eu já falei, aplique a regra dos 5 segundos. Foi assim que eu saí disso. Quando você sentir aquela vontade de procrastinar, quando você sentir aquela preguiça de fazer o que tem que ser feito, 5, 4, 3, 2, 1, bora fazer. Quando você começa a fazer essa contagem regressiva, o cérebro entende psicologicamente que a tarefa já começou, ele já está na ação. Correto? Treine, coloque em prática. Isso funciona. Próximo ponto foi aquilo que a gente já falou. Coloque as recompensas estratégicas depois que você terminar a ação que você quer realizar. Terminou a sua lista de prioridades do dia? Dá uma recompensa para o seu cérebro. Vamos fazer uma corrida no parque, vamos tocar um instrumento, vamos escutar aquela música, vamos comer aquilo que a gente gosta, vamos assistir uma série, whatever. Isso aí depende de você e do seu cérebro. Correto? Agora bora para action. Bora para ação. Se vocês não entrarem em ação, eu não vou nem repetir o que eu já falei. Não vai ter resultado, vai ficar preso no ciclo da procrastinação, esse ciclo vicioso que está levando vocês a serem improdutivos por há quanto tempo? Quanto tempo você já jogou fora na sua vida preso nesse ciclo? Não é perda de tempo só, isso é perda de vida. A procrastinação é a ladra da sua alma. Está roubando a sua vida. Tempo é o ativo mais poderoso que a gente tem. Não jogue fora. Positivo? Vejo vocês no próximo vídeo.